aconteceu então? Vamos lá, vou explicar aqui do começo. Donald Trump estava no seu campo de golfe em Palm Beach, na Flórida. Enquanto ele estava jogando o seu golfe, foram ouvidos tiros disparados do lado de fora do campo de golfe. Já começaram as notícias correr, vários boatos e tudo mais, até que chegou-se a informação de que, de fato, havia uma pessoa com uma arma, uma AK-47 estilo rifle, com uma luneta, que estava do lado de fora, amoitada da parte de fora do campo de golfe, e que foi surpreendida pelos policiais e que havia fugido. Passou um tempo, esse sujeito foi preso. Quem é esse sujeito? Esse sujeito é o Ryan Roth. Quem é ele? Quais seriam as motivações que teriam levado ele a tentar matar o presidente Donald Trump? Ele é um apoiador da causa ucraniana e ele acha que o Donald Trump é um empecilho para a Ucrânia vencer. Isso a gente já sabe por certeza? Não. A gente sabe como. A gente sabe pelas postagens dele. Ele era filiado a algum partido? Não. Ele votava como independente. Porém, até 2022, ele tinha posts favoráveis ao Donald Trump e a uma deputada democrata do Havaí, que é onde ele tinha residência, que hoje é uma deputada pró-Trump. No entanto, desde o início da guerra, ele se voltou contra o Donald Trump e começou a fazer posts elogiosos ao Joe Biden e a Kamala Harris. E ele participou, ainda como independente, ele votou na Carolina do Norte, que é onde ele originalmente nasceu, cresceu, nas primárias democratas. Então ele votou como independente nas primárias democratas desse ano. Então o que a gente percebe é que ele é um candidato independente que já apoiou o Donald Trump antes, mas que nos últimos anos, desde o início da guerra, ele vinha apoiando o Joe Biden. Ele trabalhava com o filho na construção de galpões, mas desde que a guerra estourou, ele tomou isso como uma causa pessoal e até mesmo criou um site para angariar fundos para montar uma espécie de recrutamento de voluntários para irem lutar na guerra da Ucrânia contra a Rússia. Ele chegou a ir para lá e esse recrutamento, esse site online, apesar de fato existir, nunca conseguiu cumprir com o seu objetivo, que era o de levar voluntários para lá. Provavelmente ele usou dinheiro, inclusive, para ir para a Ucrânia. Ele tem antepassado criminal, ele já foi em 1997 e 2010 acusado de roubo. Em 2019 ele foi preso por posse de arma e em 2002 ele foi preso por porte de arma de destruição em massa. Não sei exatamente o que significa, mas eu imagino que seja uma arma de grosso calibre, alguma coisa do tipo. Bom, o que aconteceu? Hoje que nós já sabemos, o Ryan Roth chegou por volta das 2h da manhã no local e ficou ali instalado até 1h30 da tarde, que é quando ele foi descoberto pela polícia. Ele estava localizado aqui, ó, próximo ao 6º buraco, nos matos que ficam aqui do lado de fora. Ele ficou aqui por 12 horas, então das 2 da manhã a 1h30 da tarde. Quando ele foi preso, o presidente Donald Trump estava no buraco 5, jogando golfe. Então, talvez a próxima ida do Trump seria para o buraco 6, certo? E talvez aqui ele tivesse uma chance de atirar no Donald Trump. Não aconteceu isso. Quando ele foi visto, ele estava a mais ou menos 500 metros do Donald Trump. Não estava, então, numa distância para tiro, certo? A polícia foi até lá e a polícia deu tiros para o alto para ele se render. Ele saiu correndo, deixou a sua arma e 2 mochilas que tinham alimentos e munições, mais uma GoPro, entrou no seu carro e saiu correndo, sendo preso um tempo depois, a uma distância de 72 quilômetros do campo de golfe. Então, ó, o campo de golfe está aqui em West Palm Beach. Ele foi preso aqui, ó, em Palm City, a uma distância de 72 quilômetros, fugindo pela I-95, que é uma rodovia interestadual
na Flórida. Bom, ele está preso, ele se rendeu e ele vai ser agora interrogado e vai ser investigado. Hoje, o xerife do condado de Palm Beach, Rick Bradshaw, deu uma entrevista em que ele esclareceu 2 perguntas. A primeira: em algum momento o presidente esteve na alça de mira do atirador? E ele disse: não. Em nenhum momento houve a oportunidade de que um tiro fosse disparado por ele. E os tiros disparados na ocasião foram feitos pelos policiais, que levaram à fuga dele. Por isso que eles estão falando assim: nós estamos trabalhando isso como sendo uma aparente tentativa de assassinato, porque o tiro não aconteceu. A vida do presidente, efetivamente, não esteve em risco. Segunda pergunta que foi feita: como é que um sujeito com arma fica 12 horas plantado no meio da moita e ninguém faz nada? Porque não houve uma varredura do local para a recepção do ex-presidente. Resposta do xerife: 1. Ele não é presidente em exercício. Então, o número de pessoas, por mais que tenham sido aumentadas, ainda é menor. E 2. Ele foi de surpresa para lá. Não havia nada agendado sobre uma ida do Trump naquele dia. O Trump aproveitou um domingo qualquer para ir jogar golfe no seu campo de golfe, que é legítimo. Mas como não era uma visita agendada, eles não fizeram a varredura local e foram fazendo a varredura de acordo com o que ele chamou de plano de emergência, de acordo com que o presidente ia se deslocando pelo campo, eles iam vasculhando até que eles encontraram esse sujeito no buraco 6. E aí ele considera que o protocolo de emergência funcionou, porque o cara foi pego antes mesmo de ter o presidente na alça de mira. Foi essa a explicação que o senhor Rick Bradshaw, o xerife do condado de Palm Beach, deu. Bom, ele foi preso, uma de suas armas tinha o chassi, não, o registro adulterado, e aí ele vai passar por uma audiência no dia 23/9. O Trump se manifestou? Sim. Tão logo aconteceu o evento, o Trump aproveitou para ir às redes para afirmar que, olha, o presidente Trump está seguro após tiros serem disparados na sua vizinhança, sem maiores detalhes até esse momento. Que dá a entender aqui, olha, que houve tiros, mas o presidente está bem. Então, a primeira informação que chega pra gente é que tentaram matar o Trump, como disse meu amigo lá no grupo. E, na verdade, não foi isso que aconteceu. Mas foi assim que foi pronunciado. A Kamala Harris e o Joe Biden se manifestaram dizendo que eram contra o que tinha acontecido, condenando a possível tentativa de assassinato do presidente Donald Trump. E o Biden disse que o serviço secreto está precisando de ajuda, de que está se mostrando ineficiente e que é preciso o envio de mais homens para fazer a cobertura dos presidentes, porque essa não é uma eleição normal. Biden tentou entrar em contato com o Donald Trump, porém, diferente do que aconteceu da outra vez, o Donald Trump não quis atendê-lo. O que o Trump disse? O Trump disse que ele é vítima da retórica dos democratas que pintam ele como um vilão. Que porque os democratas dizem que ele é uma ameaça à democracia, as pessoas estão tratando ele dessa forma e tentando eliminá-lo. Da retórica democrata. Então ele está culpando os democratas que o taxam como fascista, como um vilão, como uma ameaça à democracia, pelos ataques que estão acontecendo contra ele. Agora é aquele momento que eu volto no item anterior. E a liberdade de expressão? Como assim? Você está sendo vítima da liberdade de expressão, Donald Trump? Certeza? Porque esse é exatamente o argumento que as pessoas usam para falar do porquê você não pode atacar os haitianos sem provas. Porque ao fazer isso, você vai insuflar as pessoas, botar o sistema em descredibilidade, o que leva em perigo a vida das pessoas. Então, ou as duas coisas são free speech, ou não. Ou
de fato, as pessoas têm que ser responsabilizadas também por aquilo que elas falam, certo? Então, evidentemente, você é vítima nessa situação, tem uma pessoa tentando te matar. Não tô dizendo que não, mas vítima de algo que tem que ser investigado, das motivações do sujeito, se tem ligação com algum grupo ou não, se ele faz parte de um esquema maior ou não, se ele é um lobo solitário, se ele tem algum problema mental ou não, se ele recebeu dinheiro de alguém. Isso tem que ser investigado, certo? Agora, vítima porque alguém falou que você é uma ameaça à democracia? Você não é o campeão da liberdade de expressão? Então, tem que segurar a pressão. Conjuntamente a isso, o Ron DeSantis, que é o governador da Flórida, disse que o estado vai fazer a sua própria investigação. Então, colocando em xeque a capacidade do FBI de fazer investigação. Elon Musk, sempre ele, usou o Twitter para dizer: estranho que ninguém tenta matar o Biden ou a Kamala. Mais uma vez fazendo uma insinuação de que há um complô democrata. Ele apagou o tweet, mas ele escreveu isso. Líderes globais como Alemanha, Itália, Reino Unido, Hungria e Israel manifestaram-se, oferecendo seu suporte ao presidente Donald Trump. E, finalmente, para encerrar esse assunto, a Ucrânia alertou sobre a possibilidade de teorias da conspiração ligando os ucranianos, o governo da Ucrânia, à tentativa de assassinato do Donald Trump, dizendo que já foi identificado propaganda russa disseminando a informação de que o Ryan Roth teria recebido dinheiro ucraniano para matar o Donald Trump. E isso já está sendo repercutido, reverberado nas redes sociais trumpistas, de uma vinculação do Ryan Roth com o Zelensky. Claro, isso tem que ser apurado, como eu mencionei. Por enquanto, isso é uma teoria da conspiração e que pode também estar sendo utilizado de propaganda russa para financiar a divulgação dessas ideias. Aqui, ó. Matheus falando que finalmente o Trump atendeu o Biden no final da tarde e que os dois tiveram uma conversa rápida. Menos mal, né? Um bom indício. Você acabou de ver um corte da Imperial Live, a live imperialista do canal do Sorrilha, que vai ao ar toda segunda-feira, 8 horas da noite. E se você gostou do conteúdo, considere se transformar em membro apoiador do canal para participar de camarote nas lives, além de várias outras vantagens que você vai ter acesso. Já deixe um like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita. Nos vemos na próxima. See ya!